Ao Pelomitam Bateco, Baixa Bem Baixa Beiko. Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos a mais esse vídeo e hoje nós veremos alguns tópicos a respeito do Guarani, algumas pronúncias, algumas palavras e eu deixarei aqui também um trava-língua, trava-língua que se fala em português, né? Para a gente ir praticando e para dar uma desenvoltura à nossa língua a respeito da pronúncia também do Guarani. E ela diz assim: Apucapucu pepe, aguapu apucapucu. Apucapucu pepe, aguapu apucapucu. Então vamos lá. Apucapucu quer dizer banco, apucá é cadeira e pucu é comprido. Então seria uma cadeira comprida que se dá nome ao banco. Cupepe quer dizer atrás desse banco estou sentado. E apucá quer dizer rir, estou rindo. Apucá pucu, quer dizer, estou rindo bastante, estou rindo longamente. Então fica assim: apucapucu pepe, aguapu apucapucu. Apucapucu pepe, aguapu apucapucu. Apucapucu pepe, aguapu apucapucu. Muito interessante, né? Nós vamos conjugar também o verbo guapu e o verbo pucá. O guapu quer dizer sentar. Che aguapu, eu sento. Nde reguapu. Rae oguapu. Nhande de aguapu. Ore roguapu. Peen peguapu. Raequera oguapu. Agora vamos para o verbo pucá. Che apucá. Nde repucá. Rae opucá. Nhande de apucá. Ore ropucá. Peen, pepucá, raequera, opucá. Perfeito? E como que nós negamos? Se eu quero dizer assim, eu não sento. Eu vou falar aqui por cima como negar um verbo no Guarani. Para negar um verbo no Guarani, se ele for oral, nós colocamos a letra ND no prefixo e a letra I no sufixo. Prefixo que vem antes e sufixo que vem depois. Então nós temos a situação de apucá, que é o A, a marca da primeira pessoa, e o verbo continua o mesmo, que é pucá. Por isso, che apucá. O A é a partícula da marca da primeira pessoa. Che apucá só vai se usar para a primeira pessoa. E como que eu negaria? Lembra que tem o ND no começo e o I no final. Então ficaria che nda pucai. ND seguido do A da primeira pessoa seria andar. O verbo está no meio pucá e o I no final I. Então, che nda pucai. Eu não estou rindo, ou eu não rio. Aí vem ali a segunda parte da segunda pessoa, nde repucai. Nde repucai. Tá vendo? Porque repucá, né? Então aqui vamos colocar o ND e junto na segunda pessoa, nde repucai. Nde repucá. Nderepucai. Rae ndo pucai. Ndo pucai. Nhande ndajapucai. Aí temos o NDA para a primeira pessoa do plural, incluente, que é o nhande, ndajapucai. Ore ndoropucai. Peen ndapepucai. Peen ndapepucai. Raequera andopucai. Deu para entender? E a mesma coisa guapu. Che ndaguapui. Ndereguapui e por aí segue. Então assim nós negamos um verbo. Outro tópico que podemos ver, como dizemos roça em Guarani. A roça em Guarani é coque. Roça em Guarani, coque. Vamos colocar uma situação aqui. Eu estou indo para a roça trabalhar, né? Vou carpir o meu mandiocal. E de repente eu me encontro com uma pessoa no caminho da roça e tenho um diálogo com ela. A primeira coisa que vai acontecer seria: eu pergunto para ele, né? Aí ele vai responder: Rina. Estou vindo da minha roça. Aju quer dizer do verbo ju, che aju. Estou conjugando o verbo que é o verbo ju. Então vou deixar para vocês também conjugarem o verbo ju. Vou deixar aqui a regra, né?
que são as partículas da marca da primeira, segunda e terceira pessoa no plural e no singular. Aí ele fala assim, Ajushe kokwewi handemba erejapo. Aí eu falo, she ahata hinako anga aka api shemandi otu. She ahata hinako anga aka api shemandi otu. Eu falei, estou indo agora carpir o meu mandiocal, ou a minha plantação de mandioca. Estou indo limpar, carpir, né? Então, kaapi quer dizer carpir. Outra situação, estou indo trabalhar numa empresa. Aí eu me encontro com alguém num ponto de ônibus. Aí eu chego e falo, Aupei bateko? Ele vai falar, tranquilo pa, ou iponá hande? E eu vou falar, vai hora pico hasata ônibus. Aí eu estou fazendo o jopará, tá? É hora, quer dizer que hora vai passar o ônibus. Vai hora pico hasata ônibus. Que hora vai passar o ônibus? Ele fala, angaitema o hasata. Angaitema o hasata. Lá 9 rupio hasata. Quer dizer, daqui a pouco passa. Lá para as 9 horas ele está passando. Haupeixa ningo saiminte manyaha aronta. Haupeixa ningo saiminte manyaha aronta. Quer dizer, então, se for assim, vamos esperar só um pouquinho. Daqui a pouco ele está passando, eu falei para ele, né? Outra situação, estou indo para o mercado. E lá dentro do mercado eu estou fazendo uma compra e uma pessoa me aborda e fala assim, Haupei Júlio, baeteko, baelaporte. Ele falou, e aí, Júlio, tudo bem? Como você está? Aí me porá handem baixareiko, eu respondo para ele. Ba epico de hundebe carlo are mandere de quavei. Eu falei para ele assim, o que aconteceu com você? Você está sumido, faz tempo que eu não te vejo. Chego a viajar curi Espanha, be. Acue hambuente o ian curi ogabe. Chego a viajar curi Espanha, be. Acue hambuente o ian curi ogabe. Chego a viajar curi Espanha, be. Acue hambuente o ian curi ogabe. Aí ele, o que ele quis dizer para mim? Então, eu tenho viajado para a Espanha e só cheguei antes de ontem. Desde aquela época eu cheguei antes de ontem. Estava trabalhando na Espanha e cheguei antes de ontem em casa. Cuerre quer dizer ontem e ambué é outra, quer dizer outro ontem ou antes de ontem. Tá dando para entender? Esse vai ficar um pouquinho mais longo porque eu vou colocando as frases para a gente ir pegando mais ou menos a situação de diálogo, né? Vamos supor que uma mulher vai numa loja comprar uma roupa, vai comprar um vestido, um calçado, um perfume. Ela chega na loja e quer saber de preço. Ela está olhando lá e chega a atendente e fala, baixa para a senhora, baixa para a senhorita. Épico de rachatan deve com anga. Então ela chegou assim e falou, oi senhora, oi moça, oi senhorita, em que podemos te ajudar, né? Epa de rachaquan deve com anga. Epa de rachaquan deve com anga, quer dizer, o que podemos ver aqui para você ou em que posso ajudá-la, né? Ela vai falar, saia, pode falar saia, né? Porque estamos no Brasil, né? Então você pode fazer o jopará. Saia, hueterei. Saia, hueterei. Aí com a semboúpa, o valer. Estou vendo essa saia e gostei muito e quero saber quanto que ela custa. Ou blusinha, valer. Estou vendo essa blusinha e quero saber quanto ela custa. Blusinha, valer. Blusinha, valer. Para quem não sabe a explicação de rina, eu tenho várias lives onde eu expliquei todo a respeito disso, tá bom? Então vocês dão uma fuçadinha lá no canal, procurem nas lives, lá vai estar todas essas partes explicadas, que as lives ficaram gravadas, né? Então vocês têm acesso lá, tá bom? Saia ao valer rina R$70, a blusinha ao rina anga em promoção, ao valer R$30. De novo vou falar, saia, quer dizer, essa saia, ao valer rina R$70. A blusinha ou rina em promoção ou promoção pe. A blusinha ou rina promoção pe, ao valer R$30. Perfeito? Essas são a situação do dia a dia que a gente pode estar se comunicando em Guarani. Acredito que nas aldeias Guarani fazem bastante o jopará do Guarani com português, né? Então fica bem interessante a gente aprender o jopará.
E no curso que está elaborado, já tem o primeiro vídeo do curso, vou deixar aqui em cima nos cards passando. Lá tem já explicando o Guarani mais correto, o Guarani puro, né? E aqui nós vamos aprender o Jopará para o nosso uso do dia a dia. Para quem está também no Paraguai estudando, por exemplo, quer comprar água, por exemplo, ou quer comprar café, queijo, então lá vai só misturar o espanhol com o Guarani. Perfeito, gente? Espero que vocês tenham gostado, espero que seja de utilidade. E vão comentando aí, vão escrevendo nos comentários o que vocês já aprenderam, o que vocês querem aprender, porque isso também ajuda a divulgar mais o nosso vídeo. E eu estou feliz que o YouTube está recomendando bastante os nossos vídeos, está tendo bastante acesso, a cada dia mais e mais inscritos e pessoas comentando. Isso é muito importante para a gente, porque nós estamos num projeto em que quanto mais alcançar pessoas para aprender, para poder velar da nossa cultura, é interessante. O que vocês acham? Eu acho muito interessante poder velar da nossa cultura, né? Passei por algumas dificuldades, mas nenhuma delas me abalaram, e hoje eu mantenho esse legado que é o Guarani. Muitas vezes criticado, muitas vezes falando que Guarani não tinha futuro, que muitas vezes falam isso, né? Só o Paraguai que fala Guarani, que futuro tem o Guarani? A gente não precisa de futuro, a gente precisa guardar o legado. Isso é um legado para nós, né? O nosso futuro pertence a Deus, né? Então, Deus sabe de todas as coisas, mas enquanto nós podemos aprender, né? Podemos dedicar a nossa mente para algo que é interessante, que é a cultura, porque aqui não envolve nada de material, aqui envolve sentimentos, né? Porque nós estamos com sentimentos de saber sobre a nossa genealogia, a língua primitiva, dos nossos primitivos daqui. É tão interessante, né? Então, tenha assim na sua cabeça que o Guarani é algo que vai te ajudar bastante. Ele também pode te estimular a aprender outras línguas. Você vai ver que não é difícil aprender o Guarani. Não é difícil. Eu acredito assim que se você se dedicar mesmo para aprender o Guarani, você com 6, 7, 8 meses você já aprende, né? E tem também o grupo, eu vou deixar o link do grupo do WhatsApp para quem quiser acessar, para quem quiser participar. A gente participa lá e vamos conversar só a respeito de Guarani, a respeito da cultura, vamos contribuir, né? E é assim, pessoal, estou feliz, realmente feliz por estar fazendo mais esse vídeo. Foram poucas palavras, eu vou deixar final aqui novamente o trava-línguas para quem quiser pronunciar. Treinem isso, gente, pausem o vídeo e treinem, coloquem lá e treinem a falar mais rápido. Lembrando que o da garganta tem que aperfeiçoar mais esse porque esse é o que vai fazer com que você fale um Guarani diferente, ou seja, semelhante ao nativo, ok? Então vamos lá de novo. Apucapucu pepe, aguapu apucapucu. Até eu errei, ó. Vamos lá de novo. Apucapucu pepe, aguapu apucapucu. Apucapucu pepe, aguapu apucapucu. Perfeito. E assim, Lomita, encerramos o nosso vídeo. Espero que todos tenham gostado, que foi do agrado de todos e que todos tenham uma ótima semana e um bom domingo. Aguijé, Rádio de Oexá PV.